Olá, tudo bem? Voltamos aí, não é? Bom, continuando, né, aqui sobre comentários aí, né, quer dizer, comentários e leitura de alguns trechos importantes da LRF, encerrando esse curso de 10 aulas, não é? Certamente hoje é uma das aulas menos dinâmicas. Se você começou a assistir meu curso hoje, lamento, foi uma péssima amostra que você está tendo, não é verdade? Né, eu tenho um péssimo hábito de ditar, eu gosto de ditar, de falar bastante, né, de pular, dançar, interpretar, né, mas hoje não, hoje eu resolvi pegar aqui a LRF, os pontos principais, não é? Mostrar aqui aquilo que eu já falei em outras aulas e algumas coisas que eu não falei também, né? Porque apesar da memória razoável, né, algumas coisas ainda não consegui ainda memorizar também, não é? Parágrafos, alíneas, né? Eu vou chegar lá, vai me acompanhando aí, mas passa antes do concurso, né? Mas enfim, né? Então aqui nós vimos sobre limitação de empenho, não é? E olha que interessante este parágrafo 4º, eu estou dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 9º, não é? Que era a questão de limitação de empenhos, né? No caso de queda das receitas, né? E nós vimos no bloco anterior que esta limitação de empenho, ela será realizada pelos 3 poderes, pelo Ministério Público, mas que caso esta limitação de empenho não seja, né, realizada no prazo da LRF, no caso de queda de receita, não é? Fica a cargo do Poder Executivo realizar esta limitação de empenho. Então nós vimos isso aí. Restabelecimento da receita, artigo 9º, né, falamos ainda sobre este tema. Espera aí, deixa eu só me localizar aqui, publicação. Ô Senhor Jesus, hein? Tá difícil, hein? Tá, paramos aí, Ministério Público. Tá, no caso dos poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público não promoverem sua limitação, o Poder Executivo está autorizado pela RF a fazê-lo, não é? Então está aí. Agora, vale a pena o parágrafo 4º também, dar uma lidinha até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, né, que é o prazo aí máximo, né? O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Comissão Mista do Orçamento, né? Essa comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal é a Comissão Mista do Orçamento. Então, né, nesses finais, né, desses meses, não é? Maio, setembro, fevereiro, nós temos lá o Poder Executivo prestando contas em audiência pública na CMO, na Comissão Mista do Orçamento, né? Então, além de todos os documentos, não é, que devem ser enviados, todos os anexos, né? Ainda tem prestação de contas em audiência pública. Parágrafo 5º, no prazo de 90 dias após encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial. Aí é o Banco Central prestando contas, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações, resultados demonstrados nos balanços. Receita Pública, né? O capítulo 3 vai falar um pouquinho sobre a previsão e arrecadação da Receita Pública, não é? Constitui artigo 11, constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. Falei isso na aula passada, nós vimos algumas questões sobre este tema, né? Constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. E mencionei em vários momentos ao longo do curso que quando foi editada a LRF, vários municípios sequer arrecadavam os tributos da sua competência, né? Parágrafo único, né? Olha a punição para quem não efetua, né, a efetiva arrecadação dos tributos da sua competência, né? Essa é uma grande punição que vai aparecer o tempo todo na LRF. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput no que se refere aos impostos. Quer dizer, se o ente não arrecadar os impostos sua competência, está vedada as transferências voluntárias. O que são as transferências voluntárias, professor? Transferências voluntárias, né, são transferências que o ente faz para outro ente federado mediante convênio, né, mediante contrato, né, enfim, né, políticas públicas, né. Então, por exemplo, né, repasses que é feito no caso do PAC,
Não é? Isso é uma transferência voluntária. Então a União decidiu que deveria transferir para os municípios, né, para as capitais, recursos do PAC para fazer investimentos em obras de infraestrutura. Se uma capital dessa, né, isso não existe, né, porque são capitais, nós estamos falando já de entes federados que têm, né, uma grande infraestrutura, não arrecadar os impostos à contribuição, a União não repassará isso. Essas são as transferências voluntárias. Entenda-se transferência voluntária oposto à transferência constitucional. A transferência constitucional não, aí o ente federado é obrigatório a transferir. E ponto e acabou. Aqui é uma transferência voluntária, é iniciativa do ente federal. Por exemplo, a transferência que o governo federal está fazendo, não é, para, né, o estado do Rio de Janeiro, provavelmente vai fazer para São Paulo, não é? Nos programas de combate à violência, não é? No caso do Rio de Janeiro, né? As unidades pacificadoras, isso é uma transferência voluntária, né? Provavelmente vai fazer para o nosso estado aqui também, que está muito necessitado, viu? Não é? Na área de segurança, né? E como está necessitado, viu? Você nem imagina. O parágrafo 3º, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e estimativas de receita para o exercício subsequente, inclusive inclusive receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculos. Ora, veja, eu falei para você lá no início do curso, né, acho que segunda ou terceira aula, eu falava o seguinte, né? Princípio da unidade, eu comentei sobre isso, eu lembro muito bem, no princípio da unidade, quando eu falei da estrutura da administração financeira orçamentária. Como é que funciona, né, a formação da lei orçamentária anual, né? O legislativo vai encaminhar a sua proposta orçamentária para o executivo, vai lá para a Secretaria do Orçamento Federal. O judiciário vai encaminhar a sua proposta orçamentária para o executivo. Vai para onde? Secretaria do Orçamento Federal. O Ministério Público vai encaminhar a sua proposta orçamentária. Mas espera aí, professor, para encaminhar a proposta orçamentária, né, de cada um dos poderes, eles precisam ter alguns dados, e aqui está mencionando justamente, né, esses dados que devem estar à disposição dos três poderes, na verdade, dos demais poderes, né, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público. Olha lá, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final, para encaminhamento das suas propostas orçamentárias. Proposta orçamentária do Legislativo, proposta orçamentária do Judiciário, proposta orçamentária do Ministério Público, que você vai encontrar nos seus respectivos capítulos na Constituição Federal. Não é? Então, os estudos e estimativa de receita. Por quê? Porque cada poder desse, o legislativo, vai elaborar a sua proposta orçamentária, o seu gasto público, sua proposta de gasto, com base na estimativa de receita que o executivo está entregando para ele. Não é? O poder judiciário vai montar a sua proposta orçamentária com base nas expectativas de receita que ele está recebendo do Poder Executivo. Não é isso aí, eu não vi em provas, mas para que você entenda bem o mecanismo, como é que ele funciona. O Ministério Público, ele não arrecada tributo. Ministério Público não é da competência dele acompanhar toda a evolução, né, fiscal para a sua própria administração. Nesse aspecto, ele tem relatório de gestão fiscal, ele tem metas, tudo a cumprir. Mas para elaborar a sua proposta orçamentária, ele tem que receber de quem? Do Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que arrecada, né, toda a carga tributária da nação, não é isso? Né? No caso federal, os tributos de competência da União. Né? Então tá aí. Né? Então, para que cada um elabore a sua proposta orçamentária, ele precisa ter esses estudos e estimativas de receitas. Não é? Artigo 13. No prazo previsto do artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Em outras palavras, a LRF, nesse artigo 13, obrigou o Poder Executivo a ser mais eficiente na sua
arrecadação. Divulgar as suas práticas de combate à sonegação, não é? A gestão da chamada cobrança da dívida ativa, não é? E por isso pode reparar, né, quem tem essa memória de arrecadação, né, com imposto aí, né, tem vários tributos a recolher, que endureceu muito a cobrança tributária nos últimos anos, a partir da LRF, não é? A coisa passou a ser levada com maior seriedade. Falei disso aqui bastante, né? Transparência, controle e fiscalização, né? Vamos lá, a seção 1 da transparência da gestão fiscal. Tudo isso na lei de responsabilidade fiscal, não é? Depois que você estudar tudo, você pega a lei, dá uma boa lida. Artigo 48, olha só que interessante aqui, né? São instrumentos de transparência. Olha a transparência aí que eu comento também lá na matéria administração pública, não é? Que o plano diretor trouxe para a administração pública. Olha a transparência entrando aí, não é, na lei. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive meios eletrônicos. Inclusive meios eletrônicos, questão de ESAF, portal da transparência, não é? Inclusive meios eletrônicos de acesso público, os planos, os orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas, o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária, qual nós vimos em sala, o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Tudo isso tem que estar publicado, tem que estar em meio eletrônico para que o cidadão possa fiscalizar. É o chamado controle social, né, da execução orçamentária, da legislação orçamentária, da sua elaboração. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração, de discussão dos planos de LDO e orçamentos, né, as leis orçamentárias anual. Olha a participação popular aí, né, sendo destacada pela LRF, também já foi comentado em sala, não é? Vamos adiante, 48A, para fins que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso às informações referentes. Não é? Então, quer dizer, todo cidadão, né, ou toda pessoa jurídica tem direito a acessar todas essas informações da legislação, elaboração, né, e da execução orçamentária de todos esses documentos. Né? A partir daí que a mídia também teve mais acesso a informações e pôde denunciar com muito mais precisão, e muitos cidadãos passaram, né? Professor, mas eu nunca entrei para fiscalizar isso. Não se preocupa, tem muita gente que está entrando para fiscalizar, e a tendência é fiscalizar mais ainda. O que você acha que o auditor fiscal faz quando fica aposentado? Né? Muitos ficam frequentando esses sites, ficam acompanhando essas coisas, não é? Tá certo? Ele arruma uma tarefa útil à sociedade, né? Que é ajudar a fiscalização. Existem associações aí que fiscalizam. Quem que fiscaliza tudo isso? Olha, a FEComércio fiscaliza, a Fiesp fiscaliza, as entidades patronais de classe, porque elas têm interesse, não é, na transparência do orçamento público, no gasto público. Essas entidades todas de classe, elas acompanham essa documentação. Tem gente só para fazer isso, né, para fiscalizar o Estado, né? Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, quanto com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido, ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, procedimento licitatório, né? Veja, né, que a transparência tem que atingir cada despesa também. Né? Então dá para você acompanhar o que o seu município anda fazendo, né? O que o seu estado anda fazendo, as despesas das unidades gestoras. Aqui que deu aquela polêmica muito grande da divulgação da remuneração dos servidores. Vocês lembram dessa polêmica? Porque são despesas, né? Então, né, que deu uma polêmica quanto a isto, né? Que não acabou não. Nós vamos essa polêmica e continuar. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de todas as receitas das unidades gestoras, inclusive referentes a recursos extraordinários, né? Também aí, né? Isso foi incluído recentemente aí pela Lei Complementar 131 que eu já mencionei. 49,
As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação de cidadãos e instituições da sociedade. Por isso, desde o início do curso, eu tenho falado para vocês, olha, pesquisa lá no site do senadofederal.org.br. Por quê? Porque a LRF manda ele disponibilizar. E no Secretaria do Tesouro Nacional também, não é? Porque ela disponibiliza uma série de dados e informações para que você possa pesquisar, estudar e aprofundar os seus estudos, não é? Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos do orçamento fiscal e da Seguridade Social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. Olha a ampla transparência aí, abrangendo agências de fomentos estaduais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Enfim. Como é que o recurso público tem sido utilizado, a quem tem beneficiado, né? A quem tem sido emprestado, né? Prestação de contas, né? Rigorosa. Disposições finais e transitórias, lá no finalzinho, né? Artigo 64. A União prestará assistência técnica à cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento de normas desta lei complementar. Não é? Eu falei isso já em aulas anteriores, né? Eu falei que a União, no caso, estaria socorrendo, né? Auxiliando, não é socorrer. Socorrer não é uma palavra adequada, auxiliando os municípios na implementação de secretarias da Fazenda, portais de transparência, não é? Tá certo? Com o apoio do pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Falei até para vocês, né, que a União disponibilizou, né, o CIAFEM, Sistema Integrado da Administração Financeira para Estados e Municípios, né, para aqueles municípios que se interessem assinarem um convênio e utilizarem o CIAFEM. E podem também, neste convênio, participarem da chamada Conta Única do Tesouro, não é? Para acelerar, não é, a implementação de todo esse sistema de administração tributária, financeira, né, e patrimonial, e assim por diante, né? Parágrafo 1º do 64. A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, na transferência de tecnologia, bem como no apoio da divulgação dos instrumentos de trata o artigo 48, e e-mail eletrônico. O que? Transparência, que nós vimos agora há pouco, lá no artigo 48, né? Parágrafo 2º. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Em outras palavras, né, a União entra também com doações para estados e municípios, não é? E a União também entra realizando aí operações de crédito para que eles possam montar a sua estrutura financeira, a sua estrutura tributária, a sua estrutura de administração contábil, né, patrimonial. O 73, né, muito interessante, vale uma leitura o 73, ele vem reforçar o controle social que nós já vimos no artigo 74 da Constituição Federal, né, lembra lá o parágrafo 2º, né? Qualquer pessoa, sindicato, associação civil, partido político é parte legítima, né, para provocar o Tribunal de Contas da União. Dá uma olhada nesse artigo 73. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, não é? Quase que o mesmo texto da Constituição Federal, quase o mesmo texto do parágrafo 2º do 74. Pena que eu não copiei aí para você comparar, não é? Mas, só que aqui ele amplia. Aqui ele amplia. Lá é para provocar o Tribunal de Contas, aqui para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público, né? Do Ministério Público, descumprimento das prescrições estabelecidas em lei complementar, né? Então veja, né, devagarzinho, não é? Aí, né, depois eu avanço aí. Vai estar acabando já essa parte dos slides, né? Então pode acordar aí, quem está dormindo, pode acordar, não é? Mas enfim, o Ministério Público entrando cada vez mais no sistema de controle,
não é? Ministério Público, né? Na Constituição era só o Tribunal de Contas da União, não é? No 74, né? Agora aqui não, aqui ele já colocou o Ministério Público, não é? Sempre naquela velha tese que eu venho falando para vocês há muito tempo, eu falo em administração pública, eu falo em financeira orçamentária, que os mecanismos de controle só tendem a aumentar e a ficar mais rigorosos neste país, não é? Poder Legislativo não tem controle externo sobre ele, a tendência é aumentar. O papel do Ministério Público vai aumentar em muito, não é? Tem muita coisa aí para ser reformada. Estamos avançando. Não só sobre o Legislativo. O Legislativo padece da carência de um controle externo. Né? Vai falar para ele, você vai falar, eu padeço não. Vai falar para o Legislativo vai falar, não, eu não preciso de controle externo. Precisa sim, senhor. O poder legislativo, ele é o controle externo do executivo, do judiciário e do MP com auxílio do Tribunal de Contas da União. E quem que é o controle externo legislativo? Não tem. Então precisa instituir o controle externo legislativo. Não sei como. Um poder, um órgão, não é? Precisa reforçar os mecanismos de controle, precisa aumentar o papel do Ministério Público, não é? Isso tudo vem sendo articulado. Aos poucos nós estamos vendo isso aí crescer. Né? Se você olhar a Constituição de 88 para hoje, só vem ampliando. Não é? Só vem ampliando. 73b. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para cumprimento. Aí, mera curiosidade, não deve guardar esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Não é? Os prazos para cumprir exatamente o que foi estabelecido quanto ao 48A é transparência. Vamos ver se eu sou Ajax. 48. Para fins referido parágrafo, disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica informações. Transparência, né? Parágrafo, não é? Único. Vamos voltar um pouquinho. 48. Instrumentos de transparência, para que você não perca, não é? Então, aqui, vamos lá. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 2 e 3, não é? Inciso 1. Né? 1 ano para a União, não vou ler isso, 2 anos para os municípios que tenham de 50 e 100 mil habitantes, entre 50 mil, e 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes, incluído pela Lei Complementar 131 de 2009. 2009 mais 4, 2013, é o ano que vem. 2013 é o prazo que a Lei Complementar 131 deu para que todos os municípios com população de até 50 mil habitantes, estejam nos portais de transparência, prestando contas, né, sobre todo o seu ciclo orçamentário, elaboração da proposta orçamentária, suas leis orçamentárias, execução orçamentária, não é? E nós vamos entrar dessa forma no primeiro mundo, pelo menos na área de planejamento e execução do orçamento público. Olha, mais avançado que muitos países do mundo, inclusive ricos. Não é? Inclusive muitos países ricos. O Brasil é muito mais avançado nesse aspecto, não é? Por isso que está se divertindo neste momento, não é? Enquanto o mundo está naufragando. Parágrafo único, os prazos estabelecidos, só que pode naufragar muito não, né? Porque senão a gente vai junto, né? Não dá para ser arrogante não, né? Então, parágrafo único, os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da... isso é besteira, esquece. 73C. O não atendimento até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73B das determinações contidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único 48, transparência sujeita o ente à sanção prevista no parágrafo 3º do artigo 23. Lembrando, artigo 23, não alcançada a redução do prazo, né? Não interessa aqui a redução do prazo, o que interessa é que se ele não cumprir tudo isto aqui, não colocar, não é, todo o seu orçamento até o ano 2013, no caso dos entes municipais que estão faltando, não é, estarão vedadas as transferências voluntárias, aquelas transferências de iniciativa do ente União ou do ente estadual, né, para determinado município ou para determinado estado. Né? Então, está aí mais uma sanção. Não é? Tudo bem? Tranquilos? Quando os prefeitos vão lá em Brasília, lembra os prefeitos indo a Brasília passar o chapéu lá, pedir dinheiro para o governo federal? Como é que isso aí vinha? Transferências voluntárias. Né? Em outras palavras, se não dançar a música, né, estará proibido pela LRF de receber transferências voluntárias, o que vai dificultar muito a gestão do município. Aqui... deixa eu ver. Aqui era a questão que o colega mandou.
lá de Manaus, não é? Olha a questão que ele mandou aí, né? Que vai junto aí com esses arquivos para vocês. Julguem os itens a seguir. Olha a questão sacana, viu? Tinha que ler assim, pormenorizadamente, LRF. Julgue os itens a seguir com relação às regras estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal destinadas à Lei Orçamentária Anual. Inciso 1. Um demonstrativo de contabilidade, de compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais estabelecidas na LDO deve integrar a LOA na forma de anexo. 2. Reserva de contingência se destina exclusivamente ao atendimento de passivos, contingentes e outros riscos eventuais. Você já viu que é isso mesmo, né? Inciso 3. As despesas do Banco Central do Brasil relativas a pessoal, encargos sociais e custeio administrativo devem integrar a LOA, sim. 4. O Tesouro Nacional é beneficiário dos resultados positivos do Bacen apurados após a constituição ou reversão das reservas, sim, assim como devedor das eventuais resultados negativos da mesma instituição, sim, senhor. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Não é? Aqui são 4 certas, não é? Estão todas certas. E aqui eu coloquei aqui elas aqui, olha lá. Artigo 5º, projeto de lei orçamentário, olha lá, conterá anexo demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com os objetivos e metas constantes do documento que trata. Dá uma olhada nesse inciso 1. E aí, ó, no item 1 aqui, né? Não é um inciso, demonstrativo de contabilidade, de compatibilidade, estou com contabilidade na cabeça toda hora. Compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais estabelecidas na LDO, deve integrar a LOA. Aqui, olha. Da Lei Orçamentária Anual. Projeto da lei elaborado de forma compatível com o PPA e a LDO, né? E com normas complementares. 1. Conterá em anexo, olha lá, demonstrativo de compatibilidade, voltou, demonstrativo de compatibilidade. Programação dos orçamentos com objetivos e metas constantes, não é? Olha lá, metas, né? Fiscais estabelecidas na LDO. Programação dos orçamentos ali é um pouco mais completo, só isso. Então tá aí, né? O item 1 do documento que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Agora vamos ao 3º. Conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na LDO destinadas a atendimento de passivos contingentes e outros riscos de eventos fiscais. Olha lá. Né, reserva de contingência se destina exclusivamente ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Não é? Definido conterá reserva. Ainda é sobre, né, a lei orçamentária anual. O que é definido com base na receita corrente líquida na LDO, mas ele está onde? Ele está na LOA, né, conforme diz ali o texto da questão, não é? O parágrafo 6º, né, da LOA ainda, né? Integrarão as despesas da União e serão incluídas nas orçamentárias do Banco Central relativas a pessoal, encargos sociais, custeio administrativo, inclusive destinados a benefícios, assistência de servidores e investimentos. Dá uma olhada lá no 3º item da questão, está aqui, olha. As despesas do Banco Central relativas a pessoal, encargos sociais, custeio administrativo deve integrar a LOA. Só faltou investimento aí, para ficar completo, né? E o artigo 7º, resultado do Banco Central do Brasil apurado após a constituição, reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional. Né? Então você vai lá no último, Tesouro Nacional é beneficiário dos resultados positivos do Banco Central, apurados após a constituição ou reversão de reservas. E aí, complementando, o resultado negativo constituirá a obrigação do Tesouro para com o Banco Central e será consignada a dotação específica do orçamento, né? E aí você volta lá e está lá, né? O resto do 4º, né? A reversão, assim como o devedor de eventuais resultados negativos nas últimas 2 linhas da mesma instituição. Então está aqui, se não me engano, Alexandre Alencar, um belíssimo nome, lá de Manaus. Está aqui, Alexandre, com todas, eu só não coloquei aqui se são 4 itens, são 4 itens aí, né? Tá, depois eu coloco aí 4 itens e está aí. O texto veio da onde? O examinador tirou da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode ter certeza, Alexandre, que quase todo mundo errou. E quem acertou, acertou
no chute. Isso aí, não é? Agora, certamente, o pessoal vai começar a decorar também, né, parte da LRF, né? Por isso que eu falo, depois que você estudou tudo, então você vem para cá. E aí, acabou-se, né, este capítulo aqui. Alguma dúvida? Porque nós vamos lá para os exercícios, não é? Que da aula passada eu parei, mas na verdade, como nós estamos aí já com bom tempo corrido, eu vou pular aqueles de CESP, e eu tenho alguns exercícios lá no finalzinho, que são mais interessantes para vocês aqui. Vamos aqui, apresentação de slides, slide atual, shift, vamos ver se é isso mesmo, já tem resposta aí também? Ué, o que acontece? Todos eles têm? Não. Se tiver, eu comento só a questão, deixo para depois. Não, pera aí, deixa eu ver. Não. Tem resposta, tem resposta, tem resposta. Todos estão com resposta, pera aí. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver se... Esse aqui não tem resposta, então deixa que ele está com resposta. Quem tiver paciência para aguentar até o final, eu comento esse, não é? Agora, vamos ver aqui, esses aqui não, essa é uma outra bateria, ó. Eu separei exercícios de aula 3 que não foram dados na aula 3, né? Na aula 3, eu lembro que eu me preocupei muito com as receitas e deixei eles para depois. Eu retirei lá da aula 3 e joguei aí, para vocês verem várias questões. RB Resseguros do Brasil, 2006, ESAF. No que tange à Lei de Diretrizes Orçamentárias e a integração do planejamento e orçamento, não se pode afirmar que a LDO tem finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais, compreendendo o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas, o orçamento social e o orçamento monetário. B. A LDO estabelece a partilha dos recursos orçamentários entre os três poderes e o Ministério Público, bem como os parâmetros para a administração da dívida pública. C. O sistema de planejamento integrado, também conhecido como processo de planejamento e orçamento, consubstancia-se nos seguintes instrumentos: PPA, LDO e LOA, né, Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Orçamentária Anual. D. A Lei de Diretriz Orçamentária compreende o conjunto de metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual. E a LDO também dispõe sobre as alterações da legislação tributária, estabelece a política de aplicações das agências financeiras oficiais de fomento. Você sabe a resposta, já deve ter visto. Alguns segundos aí. Palpites? Já responderam certinho aqui, né? Então tá aí a alternativa A, não é? É o orçamento fiscal, o orçamento das empresas que o poder público tem um capital social com direito a voto e o orçamento da Seguridade Social. Não é o orçamento social, já estaria errado ali, não é? Sempre tem caído essa questão, sempre tem pedido o texto da Constituição, né? E nada de orçamento monetário, que é um orçamento feito pelo Banco Central, né? A questão 2, também, IRB Resseguros do Brasil. A Constituição incumbiu a Lei de Diretriz Orçamentária a disciplinar outros assuntos importantes, cuja definição antecipada representa relevante apoio na preparação do projeto de lei orçamentária, tal como a. Receita prevista para o exercício em que se elabora. B. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo. C. Muito boa, né? Os parâmetros para iniciativa de lei de fixação das remunerações no âmbito do Poder Legislativo. D. As despesas fixadas para exercício em que se elabora a proposta. E E. Os quadros demonstrativos de receita e planos de aplicação de fundos especiais.
Onde vocês apostam suas fichas? Tá, na verdade tem uma informação que está faltando para vocês, mas tentem assim mesmo. Os sumários são estabelecidos para a LOA. Onde é que estão esses sumários? Na 4.320/64, que é outra lei que eu já pedi para você ler também. Né? 4.320/64. Logo no início ela vai falar, vai mencionar esses sumários. Então você já elimina aí a alternativa B, né? Desse sumário. Agora olha que coisa interessante, né? Dá uma olhada nessa receita prevista para o exercício em que elabora. Tá certo isso aí? A receita para o exercício seguinte, não é para o exercício em que se elabora. Mas ele insistiu, né? Ele colocou o D lá, despesa fixada para o exercício que se elabora a proposta, não é? A despesa fixada para o exercício que se elabora. Também não, né? Despesa para o exercício seguinte, tá certo? Então já elimina essa também, não é? Os quadros demonstrativos de receitas e plano de aplicação de fundos especiais, isso vem com a LOA também, não é? Então tá aí a fonte, né? É a Lei 4.320, parâmetros para iniciativa de lei de fixação das remunerações no âmbito do Poder Legislativo. Você viu isso agora há pouco, quando eu disse para você, lá na LRF, não é? Que o Executivo tem que enviar a expectativa de receita para o Legislativo, Judiciário e Ministério Público, em até 30 dias antes deles elaborarem a sua proposta orçamentária. Porque, do contrário, tem como eles elaborarem a proposta. Então, os parâmetros para a iniciativa de fixação de remunerações do âmbito do Poder Legislativo. Agora, a 3 você já sabe, né? Brincando. Assinale a opção falsa a respeito dos créditos adicionais que tratam os artigos 40 a 46. Cansou de ver isso aí? Ele quer a falsa. Crédito extraordinário é uma das... Ele quer a falsa, né? O crédito extraordinário é uma das classificações de créditos adicionais. B. Créditos especiais suplementares são autorizados por lei. C. Créditos suplementares não podem ser abertos sem indicação da fonte de recursos. D. Os créditos suplementares abertos no exercício não podem exceder a 1/3 daqueles originalmente consignados na lei orçamentária. E E. O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial pode ser fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. Você sabe a resposta. Qual a resposta? Os créditos suplementares não podem exceder, isso é uma, né, besteira dado, né? Isso é uma besteira, não tem nenhum lugar dizendo isso aí, né? Agora o restante você sabe tudo isso porque tudo isso aí está na 4.320/64, não é? Crédito extraordinário é uma das classificações de crédito adicionais, tem os especiais extraordinários, né? E o suplementar, perdão. Créditos especiais suplementares são autorizados por lei, sim. Créditos suplementares não podem ser abertos sem indicação da fonte de recurso, nem o especial, única concessão para isso é o extraordinário. Não é? O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial pode ser fonte de recurso para abertura de crédito adicional perfeitamente, isso já foi visto, está na 4.320. Anulação de despesas, de dotações orçamentárias, não é? Não é a despesa que é anulada, uma correção, a dotação orçamentária, a despesa está lá. Não é? Anulação de dotação orçamentária ela só não será realizada, porque não tem a dotação orçamentária. Né? Excesso de arrecadação do exercício, operação de crédito tomado no mercado financeiro, não é? E também superávit primário. Ora, uma curiosidade aqui, uma curiosidade para você antes de avançar, né? Como é que é escolhida a instituição financeira, não é?
para poder fazer essa operação de crédito. É no Banco Central que a instituição financeira vai participar por meio de um procedimento eletrônico e ela vai ser selecionada para fazer essa operação de crédito, desde que cobre o que ela vai emprestar na operação de crédito adicional, mais os juros de mercado. Não é? Tá certo? Então está aí, né? Para você ter uma ideia. O Banco Central acompanha toda a operação do início ao final, se envolver a operação de crédito, como eu já disse no passado. SUSEP 2010, uma questão novíssima, né? Segundo a Constituição Federal, tem competência para realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União no que se refere à legalidade, legitimidade e economicidade. A Comissão Mista de Orçamento e Planos e o Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional e o Sistema de Controle Interno de cada poder, o Congresso Nacional e as entidades representativas da sociedade organizada, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, as comissões do Congresso Nacional, o E, a Câmara dos Deputados, por intermédio de suas comissões permanentes, tribunais de contas da União. Né? Ele tentou dar uma enrolada no povo aí na questão, mas se você errar eu te mato. Vai ter um homicídio no complexo jurídico da Madre de Jesus. Você sabe isso aí. E cai que nem água, né? Impressionante. Qual é a resposta, meus amigos, minhas amigas? Hã? Não. Artigos 70, 71, 74 da Constituição Federal. Você acha que ele vai facilitar a tua vida? Qual? Mas você sabe. Bola. Tá aí, ó. Congresso Nacional e o sistema de controle interno de cada poder. O candidato, ele não vai querer facilitar a tua vida sempre, não é? Então, é lógico se ele colocasse assim, né? Realizado, né, o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional, etc., pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, você responderia em 3 segundos. Mas ele quer que você fique inseguro. Não é verdade, né? Então, o que ele fez? Ele, né, manteve o Congresso Nacional, então tá, o Congresso Nacional é um pilar do sistema de controle. Só que ele não colocou o controle externo, então ele fez o quê? Ele fez com o controle interno do artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão um sistema integrado de controle interno, né? Então é isso que ele fez, essa foi a jogadinha, né? Tá certo? Que papo de sociedades, entidades representativas, que papo furado isso aqui, tá pensando que isso aqui é Mônaco, meu, aqui é Brasil, né? Entendeu? Não é? Então tá aí, né? Besteira, né? Cuidado. Isso é uma menção direto à Constituição Federal, questão SUSEP, né? Muito fácil, muito tranquila. Quanto à prestação de contas de pessoas jurídicas de direito privado, é correto afirmar o quê? Estão obrigadas a prestar contas quando utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar, administrar dinheiros, bens e valores públicos. Prestam contas sempre que receber recursos provenientes da União, sejam eles em dinheiro ou bens. Estão desobrigadas de prestar contas em razão de natureza jurídica, né, de direito privado. Prestam contas desde que gerenciam ou apliquem recursos arrecadados por elas mesmas, sem que tenham havido a delegação para tal. E a apresentação de prestação de contas diretamente ao Tribunal de Contas da União é condição essencial no cumprimento da Constituição Federal. Ele é danado aí, viu? Ele vai deixar você entre duas.
Façam suas apostas. Que é a alternativa? Não é? Agora, né, alguém poderia falar assim, prestam conta sempre que receber recursos provenientes da União, sejam eles dinheiros ou bens, não é? Sempre tem aquele candidato inconformado, não é? Entendeu? Não é? Mas, professor, não é a mesma coisa? Mas, olha, amigo, né, aí é a malandragem do concurso público, né? Aí a estratégia do concurso público sempre busca a alternativa que mais se aproxima do texto da lei, daquilo que você lembra do texto da lei, né? Por isso que é importante fazer exercícios, comparar e assim por diante, né? Então quem errou provavelmente foi para B, não é? O que diz a lei lá? A lei começa lá, parágrafo único do artigo 70. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que guarde, arrecade, gerencie bens ou valores da União pelos quais ela responda, né? Então, sempre o texto mais próximo, né? Às vezes o examinador é bem impreciso, né? Às vezes ele faz esse tipo de coisa porque ele também acha que só vale aquele texto. SUSEP 2010, né? O examinador não é que ele sabe muito mais, é que ele que prepara a prova, né? Ele tem tempo para ficar tentando ferrar a vida da gente. Assinale a opção que, segundo a Constituição Federal, indica uma exceção às atribuições do Tribunal de Contas da União, né? Recomendável por conta dessa questão que lera os 11 incisos do TCU, né, que estão no artigo 71 da Constituição Federal. Sustar, se não atendida a execução de ato impugnado, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe direto ou indiretamente, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, representar ao poder competente sobre irregularidades e abusos, fiscalizar a aplicação de recursos transferidos a qualquer título aos Estados, Distrito Federal e municípios. Se você tivesse mais uma informação, te ajudaria. Bom, também não sei porque faz tantos dias, né? Façam suas apostas. Sustar, se não atendida a execução do ato impugnado, isso faz parte das atribuições do TCU. Fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais de cujo capital social a União participe direta e indiretamente, também está entre as atribuições do TCU. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente, sim. Representar o poder competente, né? Eu fui bastante incisivo, sim. Não é? Está lá. Agora, fiscalizar a aplicação de recursos transferidos a qualquer título a Estado, Distrito Federal. Mas, professor, o Tribunal de Contas da União, ele fiscaliza. É verdade, não é? Só que o problema é que ele está querendo exatamente o quê? O texto da Constituição Federal, não é? Então, como não se encontra entre os outros incisos, então, acabou, né? Tá certo? Aí onde é que entra isso aí? Fiscalizar a aplicação dos recursos, não é? Está relacionado aos atos, né? Então, tá aí, né? Questão 1. Nossa, questões enormes, hein? A elaboração do plano plurianual previsto pela Constituição Federal de 88 é de competência do Poder Executivo. É correto afirmar que a lei que instituir o estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e despesas correntes e para as relativas aos programas de duração continuada. B. Regionalizadas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de custeio e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Não, ele quer o texto da Constituição. C. Regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas de programas de duração continuada. Centralizada, né? Centralizada na E já elimina duas, né? Acabou centralizado, esquece. Fica entre as três primeiras. Você sabe a resposta. Qual é a resposta? Regionalizada, diretriz, objetivos e metas da administração pública federal para despesa de capital e despesas correntes. É a C, não fala despesa corrente, ele fala despesa de capital e para os programas de caráter continuado. É o texto do artigo 165, parágrafo 1º. Professor, de onde é que vem esse regionalizado? Ele vem do parágrafo 4º do 165, não é? O plano plurianual estabelecerá, não é? Planos e programas nacionais, regionais e setoriais, né? Essa regionalização vem daí. Não? O artigo 65, isso é o artigo 65. Esse eu já falei, decora, né? O 65 decora ele, porque você vê ele toda hora, né? Cai tudo do 65, né? 166, 165, 166, 167... 168 tem um dado importante, é o prazo que o executivo tem para entregar os recursos ao legislativo e ao judiciário, não é? Que é até o dia 20, né? Até o dia 20, né? Aliás, até o 20º dia útil que ele tem que entregar esses recursos. E o 169, ele está falando sobre corte de gastos com o pessoal, que eu menciono muito lá em administração pública, não é? Então, caso não consiga restabelecer, né, os limites dos gastos com o pessoal, né, deverá primeiro, né, eliminar os cargos de confiança, né, demitir os seus servidores, não é? Depois aqueles temporários e por último, né, 20% ele vai mexer nos servidores que são estatutários. Mas se caso ele extinguir o cargo, né, e colocar e demitir o servidor, aquele cargo não poderá ser criado, ou cargo com outra nomenclatura, mas a mesma função, no prazo de 4 anos. Então dá uma lidinha também até o 169, não é? Então tá aí. O 2. De acordo com a Lei Complementar 101/2000, anexo de metas fiscais que integrará a LDO deverá dispor sobre o estabelecimento de metas plurianuais em valores correntes e constantes. Olha o texto da LRF aí, que nós vimos lá, né? Correntes e constantes relativas à receita, despesa, resultado nominal, primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referir e para os demais constantes do plano plurianual. Plurianuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. C. Anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultado nominal primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem para os demais constantes do plano plurianual. Anuais em valores correntes e constantes relativos, né? Só o coitado do candidato já está, né? Tá que tá, né? Anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominal, primário, montante da dívida pública, onde serão avaliados passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominal, primário, montante da dívida pública, para o exercício que se referirem os dois seguintes. Você sabe a resposta. Qual é? Já foi assim? Né? Não teve nem beijo. Não teve beijo, já foi direto para o E, não é? Por quê, professor? Já eliminou o pluriplurianual, já foi A e B, foi embora, né? Já derrubou as duas, né? Aí chegou ali na C,
né? No finalzinho da C, né, na última linha, referirem para os demais constantes do plano plurianual. Já derrubou também, né? Não precisou nem do resto, né? E a D então fez uma miscelânea lá com os passivos contingentes, contingenciamento. Então a E é aquela que é a mais próxima do texto da lei de responsabilidade fiscal, né? Anuais e valores correntes constantes relativas à receita e despesa, resultado nominal, primário, só faltou operacional, e montante da dívida pública para o exercício que se referir, os dois seguintes, portanto, trienal, né? 3. Aqui aquelas mesmas perguntas que vocês viram que estavam com resposta, só que aqui eu tive cuidado de tirar as respostas, eu só não tirei porque as perguntas estavam lá, né? Então ficaram. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo. Isso está lá na lei 4.320, esse texto. Integrarão a lei do orçamento, o sumário geral de receitas por fontes e da despesa por funções de governo, quadro demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas. Quadro discriminativo da receita por fontes e quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. B. Discriminativo da receita por fontes e quadro das dotações por órgão do governo da administração. C. Discriminativo da receita por fontes e quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo. D. Das dotações por órgãos do governo e da administração e quadros demonstrativos de receita e planos de aplicação de fundos especiais. E E. Das dotações por órgãos do governo e da administração e quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo. Não tem outro jeito. Tem que ler a lei 4.320/64. Não vou nem exigir que você responda isso aí, porque senão você vai falar assim, pô, professor, eu não estou desmoralizado, né? Então, dá uma lidinha lá na lei 4.320/64, né, e confere essa informação. Ela vai discriminar todos os documentos que acompanham a LOA e a LDO. A LRF veio e colocou mais alguns, não é isso? Para ajudar a gente, né? A ter mais trabalho. Então tá aí. Discriminação por fonte, você já sabe disso, que receita é sempre por fonte, né? E as dotações para os órgãos do governo e administração, que você também sabe que vem aí acompanhando a lei orçamentária, né? 4. De acordo com a lei 4.320/64, as despesas classificam-se nas categorias econômicas despesas correntes e despesas de capital. As despesas de capital compreendem as despesas com concessão de empréstimo, o resto você sabe tudo. Obras públicas, aquisição de equipamentos, instalações e aquisição de material permanente. B. Obras públicas, aquisição de equipamentos, instalações e serviços da dívida pública. C. Obras públicas, serviço da dívida pública e reforma e manutenção de prédios públicos. D. Aquisição de equipamento, instalações, aquisição de material permanente, serviço da dívida pública. E aquisição de equipamentos, instalações, aquisição de material permanente, reforma e manutenção de prédio público. Se você errar, eu vou puxar a tua orelha. Você sabe isso aí. Já responderam aqui, nem pensaram muito, não é? Alternativa A. Na B, serviço da dívida pública, não é? Que também aparece na D, isso é uma despesa corrente. Na C, reforma e manutenção de prédio público, é uma despesa corrente. Reforma e manutenção também, na E é a mesma coisa, despesa corrente, tá certo? Material permanente é uma despesa de capital, né? Dá um destaque aí no seu caderno, material permanente, despesa de capital. Porque eu tenho visto muito, né, o material permanente, às vezes não é tão óbvio assim, não é? Material permanente. Né? A obra, professor, lógico que é despesa de capital e investimento. Material permanente, uma máquina, um equipamento que você está adquirindo, é um bem de capital, como se diz em economia, né? 5. Um veículo, né, para administração pública. Um veículo para administração pública é um bem de capital, portanto é equipamento permanente, né? O planejamento, a programação e o orçamento como sistema integrado de gerência tem por objetivo avaliar os custos para a consecução das metas traçadas em comparação com os benefícios a serem esperados dos mesmos e assim tornar possível o uso inteligente pelo poder público, né? Ali no M. Silva, né, Contabilidade Governamental, Atlas, né?
Assim, verifica-se um esforço para integrar os planos e orçamentos por meio de um instrumento de organização das ações governamentais visando a realização de objetivos pretendidos pelos gestores públicos denominados... Não vou nem ler. Você já sabe a resposta. São todas questões da ESAF, viu? Todas essas questões que você está vendo aí são todas ESAF. Qual é o elemento que vai integrar o PPA-LOA? O programa, né? O programa, né? Ele que é o elemento integrativo, né? Então está aí, ó lá, né? Verifica-se que para integrar, não é? A antepenúltima linha, né? Os planos e orçamentos, integrar, a palavra não está gratuita aí, viu? Não é? Está propositadamente. Tem um texto enorme só para tirar a sua atenção. E você achar que é a coisa mais difícil do mundo. E não é. 6. Nossa, isso é um texto horrível, né? No slide ficou péssimo, né? Podia dividir a questão em duas, né? Mas enfim, né? Durante uma greve dos funcionários em junho de 2000 e alguma coisa, né? Tem um X ali no lugar do... Não tem um, né? Cuja pauta envolvia exigência de reposição salarial para a variação inflacionária acumulada nos últimos 5 anos. O prefeito do município de Cruzeiro do Leste, né? Cruzeiro do Sul eu sei que tem, Cruzeiro do Leste para mim é uma novidade. Resolveu conceder um reajuste dos salários para os funcionários na ordem de 20%. Se tiver Cruzeiro do Leste, me informe aí, né? Em consulta ao secretário da Fazenda, verificou-se que o reajuste não comprometeria o limite legal previsto para as despesas com o pessoal para o período. Ao ser consultado sobre os procedimentos legais a serem tomados, o procurador jurídico informou ao senhor prefeito que deveria elaborar A. Decreto concedendo o reajuste de 20% aos servidores, indicando as fontes de recursos para fazer frente ao acréscimo das despesas, efetuando sua publicação no Diário Oficial do Município para conhecimento dos munícipes. B. Decreto concedendo o reajuste de 20% dos servidores, indicando as fontes de recursos para fazer frente ao acréscimo das despesas e enviá-lo à Câmara dos Vereadores para conhecimento. C. Projeto de lei visando alterar a lei orçamentária do exercício, concedendo reajuste de 20% aos servidores com indicação das fontes de recursos para o corrente ano e enviá-los à Câmara dos Vereadores para discussão e aprovação. D. Projeto de lei visando alterar a LDO e a lei orçamentária do exercício, concedendo reajuste de 20% dos servidores, com indicação das fontes de recursos para o corrente ano e exercícios posteriores, enviá-los à Câmara dos Vereadores para discussão e aprovação. E projeto de lei visando alterar o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária do exercício, concedendo reajuste de 20% aos servidores, com a indicação das fontes de recursos para o corrente ano e os exercícios posteriores, né, e enviá-lo à Câmara dos Vereadores para discussão e aprovação. Perguntinha danada, hein? O que vocês acham da A e B? Já elimina, né? Porque é lei. Então já eram os decretos, né? A e B cai fora, né? Tem decreto. Que papo é esse decreto? Não é? O orçamento é lei. O que altera uma lei é outra lei. É AD, né? Por que AD e não AC, professor? Na C, projeto de lei visando alterar a lei orçamentária do exercício, concedendo o reajuste de 20% aos servidores, com indicação das fontes de recursos para o corrente ano. Agora veja, ele está concedendo um reajuste de 20% para os servidores públicos. É só para aquele ano? Não, né? Não vai aumentar, não é uma despesa de caráter continuado, conforme define a lei de responsabilidade fiscal, aí é uma despesa de caráter continuado, olha aí, despesa de caráter continuado. O que diz a LRF, né?
despesa autorizada por meio ato administrativo, né? A medida provisória ou lei que cria uma obrigação, uma despesa, né, para um período superior a 2 exercícios subsequentes. Ué, né, então vai ter, né, um aumento de 20% esse ano que vem não tem? Tira, né? Vai ter outra greve, não é? Então, por isso que projeto de lei visando alterar a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária do exercício, concedendo reajuste de 20% aos servidores, com indicação da fonte, para o corrente ano e os exercícios posteriores, enviá-los à Câmara dos Vereadores, tá certo? Né? Por que não aí, professor? Porque lá despesas de capital e programas de caráter continuado. Então não é o caso também de mexer no PPA. É na LDO e na LOA. Opa! Não é? Então mais uma bateria de exercícios que foi terminada. Não é? Mais uma bateriazinha aí para você estudar, rever em casa e ser feliz, não é isso? Que pena, né? O que aconteceu? Não lembro também, não importa mais, né? Vamos voltar lá para o mundo de Nárnia. Agora as últimas questões que faltaram comentário são essas questões aí, não é? Deixa eu ver se alguém chegou a acompanhar, anotar aí a aula passada. Estado, município que não promover instituição, previsão. Alguém chegou a anotar a última que nós paramos aí de CESP? Pedindo aqui assessoria, que apoio a minha assessoria. Ah, 105? Não é? Então foi aqui que nós paramos. A LOA federal compreenderá o orçamento fiscal das empresas estatais. Essa foi a última, né? Das quais a União detém a maioria do capital social com direito a voto. O que era isso aí? É certo ou errado? A LOA federal compreenderá o orçamento fiscal das empresas estatais. Ah, tá, não é? Que viagem, tem 2 erros aí, não é? Primeiro que não é o orçamento fiscal da empresa estatal, é o orçamento fiscal, vírgula, né? O orçamento das empresas que o poder público tem controle capital social com direito a voto e o orçamento da Seguridade Social. Não é o orçamento fiscal da empresa. A empresa estatal não é uma arrecadadora, não arrecada tributo, não é? Isso aí não existe, isso é uma viagem completa, né? Aí a colega percebeu rapidinho aqui, né? O embuste nas empresas estatais, né? Não são empresas estatais, são empresas que o controle capital social com direito a voto, bom, isso aí você já sabe, já ouviu 300 vezes, já não aguenta mais, não é? Só está aturando porque realmente pela remuneração vale a pena, né? Porque nem o charme do professor está sustentando mais isso aí. Né? De acordo com a LRF, o projeto de lei do plano plurianual deve ser enviado ao Poder Legislativo até 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. Certo ou errado? Chuta que você acerta. Chuta que você acerta. Hã? Não, isso está errado. Errado. Primeiro, né? PPA é até 31 de agosto. Então não pode ser meio nada, tem que ser completo, né? Entendeu? Tem que ser completo. Segundo quem determina isso, não é LRF, é ato das disposições constitucionais transitórias. É o LDO, não é? 31 de agosto é tanto o PPA como a LOA e 15 de abril é a LDO. Não é? Então tá aí. 107, conforme dispõe a LRF, o Estado ou município que não promover a instituição e previsão efetiva à arrecadação de todos os impostos de sua competência constitucional ficará impossibilitado de receber transferências voluntárias da União. Certo ou errado? Você já viu isso em prova de ESAF, não é? E agora você está vendo aí na prova do CESP-NB que nós falamos. Né? A única coisa que eu vou chamar a atenção para você é porque a LRF utiliza a palavra imposto. E aqui está usando certinho, imposto. Né? Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Né? 108. A LRF determina a inclusão na LDO dos objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como dos parâmetros e das projeções de seus principais agregados. Certo ou errado?
Professor, eu lembro que eu vi objetivos, né, da política cambial monetária que ele disse em algum lugar, mas aonde nem lembro mais, não é? Não é isso, né? Tá errado, é na LOA, viu? É na Lei Orçamentária Anual, não é? Mas nós vimos aí, né, o papel do Banco Central muito importante, né? 110. Porra, mas perguntar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Bom, isso aqui também é uma prova de técnico do orçamento, né? Pesado, né? As despesas relativas às pensões, por não constituir... Olha, quem está estudando uma prova dessa, quando vai fazer Polícia Federal, o período da Polícia Federal dá risada, né? Isso aqui você está se preparando para o Paris-Dakar. Aí você vai fazer Polícia Federal na área orçamentária, é o Rally de Ouro Preto, de Monte Alto, não é isso, né? Entendeu? Então, você já virou experiente em Paris-Dakar e agora vai fazer um ralizinho, né, de final de semana. Isso aqui é o Amir Klink atravessando o oceano, né? Entendeu? Né? Agora vai fazer uma prova de Polícia Federal, vai fazer uma prova de analista no Poder Judiciário, tem lá, Administração Financeira Orçamentária. Aí não, né? É um passeio de caiaque no lago, né? Na piscina de casa, né? Entendeu? Do prédio, né? Tá certo? Isso aqui é uma prova pesada, justamente, são questões que eu fui pegando de provas bem pesadas. As despesas relativas às pensões, por não constituírem gastos com servidores nativos, não fazem parte da limitação de despesas de pessoal previstas na LRF. O que é que vocês acham disso aí, certo ou errado? Isso aqui é uma besteira, né? Ativos e nativos, né? Ativos e nativos. Isso vale para as pensões, não é verdade, né? Morreu lá o servidor, deixou a pensão, né? Para o cônjuge, né? Lógico, não é gasto com o pessoal, é gasto com o pessoal. Então tá aí, limitação, né? Ativos e nativos. Né? A 109 também é errada. 108. Ah, não tem 109. A 109 foi abduzida. Não é? A 109. O colega perguntou, cadê a 109? Foi abduzida. Passou um ET e levou. Né? 112. Segundo... Também a 111 foi abduzida no mesmo OVNI, né? Passou um OVNI e levou. Tinha questões nessa prova com cálculos também que eu fui omitindo, né? Tinha uma série de coisas. E no finalzinho, se não me engano, ou dessa prova ou da outra que era de orçamento público, tinha a questão, né? Eles jogaram tudo em orçamento público, mas era matemática, se não me engano, financeira, alguma coisa. Foram jogando, né? Mas era problema lá do professor matemática financeira. Vai conversar com ele, né? Entendeu? 112, né? Eu fiz um curso aí de 3 meses muito bom, vou refazer, mas espera aí, né? Entre fazer um curso e dar aula tem três décadas de distância, né? 112, né? Segundo, eu gosto de coisa textual, né? Segundo a LRF, a receita corrente líquida corresponde ao somatório das receitas tributárias, das contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, como as deduções estabelecidas na LRF. Você sabe a resposta disso aí? Certo ou errado? Certinho, certinho. Transferência corrente é onde a dúvida veio, não foi? Transferência corrente é o nome de uma receita. Transferência corrente, pega o caderno, eu ditei lá no caderno, pega a lei 4.320/64, dá uma esquadrinhada que você vai ver lá as receitas exatamente do jeito que eu ditei para você. Tá certo? Receitas correntes, né? Tributárias, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. E nas receitas de capital você vai ver o detalhamento, né? Operações de crédito, alienação de bem, amortização de empréstimo, outras receitas de capital e transferência de capital, né? 114, segundo a LRF, integrarão um projeto da LDO, um anexo de metas fiscais e outro de riscos fiscais. Essa você sabe. Põe o pé nas costas e responde. Certo ou errado? Certinho, né? Então tá aí. Metas que tem riscos, né? De cair na prova, não é isso, né? Tá mais do que visto, né? Vimos lá na LDO, depois vimos isso novamente, né? Quando eu falei sobre LRF, e hoje nós vimos novamente, né? Os dois anexos, né? Isso aí você acerta brincando. Quanto às categorias econômicas, as receitas podem ser correntes e capital, certo ou errado? Aqui é a mesma regra para despesa, né? Categorias econômicas, a mesma regra para despesa, corrente e capital.
116. As receitas tributárias de contribuições agropecuárias, patrimoniais, superávit do orçamento corrente são consideradas receitas correntes. Você sabe também. Certo ou errado? O que é que vocês acham? Tem um erro aí. Qual que é o erro? Superávit do orçamento. Isso é uma receita capital, né? Bem, meu querido. Isso é uma receita de capital. Tá certo? 117. A classificação por fonte inclui-se entre os critérios de classificação das receitas públicas. Certo ou errado? Você também sabe. Você também sabe, é certo, não é? As receitas são por fontes, né? E as despesas obedecem à classificação funcional programática. Lembra disso aí? Não é? 118. Por meio da classificação institucional da receita, é possível identificar no orçamento da União as unidades orçamentárias responsáveis pela arrecadação. Certo ou errado? Classificação institucional, classificação da instituição que está arrecadando. Né? Agora, isso não muda da classificação ser por fontes, né? O que ele está falando é outra coisa. A classificação institucional da receita, né, é possível identificar no orçamento quem é que arrecada, sim, para você saber a origem do recurso. Raro isso aí em prova, viu? Raro em prova. Agora, a classificação por fontes é corriqueiro. Impostos, taxas e contribuição são consideradas receitas originárias. Vai voar um controle daqui a pouco aqui. Isso é errado, né? São receitas derivadas. Cadê o erro? Põe aí 121 errado, viu? 121 errado. Aí não está a resposta, né? Anota aí 121. Não é errado. É a última bateria CESP. Anota a última bateria CESP. Porque aí tem umas duas baterias nessa sequência aí. Né, com alguns números parecidos aí, iguais, né, só que são provas diferentes. Né, são receitas derivadas, derivam do constrangimento do nosso patrimônio, né, originária quando tem origem no próprio patrimônio público. 122. As receitas auferidas nas situações em que o Estado atua em condição de igualdade com os particulares, sem o uso do poder de império, são consideradas receitas originárias, como é o caso das receitas de serviço. Que questão bonita, né? Acho que a parte mais bonita da questão é comentar esse uso do poder de império, tá certinho, né? Na receita tributária e na receita de contribuição, o Estado está exercendo seu poder de império, ele está constrangendo você a pagar. Ou você pagaria de livre e espontânea vontade? Taxa, não, boa pergunta. A taxa, professor, é uma receita de serviço? Nananina, não. Não é? Lembra da classificação das receitas. Lembra da classificação das receitas. Receitas tributárias, não é? Foco aqui no professor. Oi? Não é? Aparecia aí, não é? Mas enfim, ó, cuidado. O colega falou, ó, receita de serviço. E as taxas, professor? Não. A receita, tem que lembrar a classificação da Lei 4.320. Receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria. A taxa é uma espécie tributária. Receitas de contribuições. Né? Então lá as contribuições da Seguridade Social. Aí vem as receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços. Receita de serviço. Numa receita tanto patrimonial, agropecuária, industrial como de serviço, o Estado não está utilizando o seu poder de império. O Estado resolveu, por exemplo, né, colocar um edifício público para oferir aluguéis. Receita patrimonial. Ele está te obrigando a alugar o prédio dele? Não. Né, o empresário resolveu alugar o prédio dele. Né, então aí não é o poder de império do Estado. Agropecuária, ele está comercializando produtos agropecuários. Você compra porque você quer.
Industrial, você consome derivado de petróleo porque você quer colocar, usar isso no teu carro. Serviços, a mesma coisa. Por exemplo, né, uma cobrança de uma tarifa. Tarifa é preço público, tarifa não é taxa. Agora, quando o Estado ele vai tributar, aí é o poder de império dele. Se você não paga, multa. Se você não paga depois de determinado prazo, vai se inscrever no exercício seguinte como dívida ativa. Não cumpriu o prazo, aquilo vai para execução fiscal. O Estado vai te tomar o bem, não é isso? Né? Vai mandar seu bem à execução. Né? Então pague, porque senão você perde. Porque lá ele está usando o seu poder de império, né? Tá certo? Então, aí o que me interessou mais dessa 122 é o poder de império, né? Questão muito bonita. 124. As despesas com pagamento dos juros da dívida pública são despesas correntes e a amortização do principal da dívida pública constitui despesa de capital. Você sabe disso. Já responderam aqui certinho, né? Pagar os juros, despesa corrente, né? Amortizar a dívida, despesa de capital. Não é 125, saúde, educação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior constitui funções conforme a classificação funcional de despesa. Muito bonitinha a questão. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Função é saúde, função é educação, função é defesa. Começou a detalhar a função, é uma subfunção, né? Ah, exatamente, ele botou lá, função é educação, tá certo. Agora, ensino fundamental, médio, superior é a subfunção. Ele detalhou, olha aí, questão, né? CESP, né? CESP, para trazer essas coisas aí, eu nunca vi CESAF, nunca vi CFCC. Hã? É exatamente, é bobinha, né? E pega a gente, né, na distração, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente não dá muita atenção, né? 126, na classificação por programas, uma atividade representa o instrumento da programação. Aqui, essa questão tem uma outra que ela representa aquele, né, o pau que eu falei, projetos, atividades e operações especiais. Lembra disso aí? Não é? E, bom, eu não vou falar nada, vamos ler a questão, porque se eu falar, relembrar, você já responde, né? Não tem graça, né? Assim não vale, né? Festa surpresa que o aniversariante já sabe. Na classificação por programas, uma atividade representa um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa e compreende um conjunto de operações necessárias à manutenção da ação do governo, realizando-se de modo contínuo e permanente. Onde é que eu acho isso, professor? Manual técnico do orçamento. Você sabe a resposta. Pode não lembrar, mas sabe. Certo ou errado? Manutenção da ação do governo realizando de modo contínuo e permanente. Tá certo? Então tá aí a atividade, né? Olha, os programas merecem um comentário rapidinho, rapidinho até porque tem uma questão que vem lá para frente falando sobre isso. Quando se fala programas, nós temos os programas de apoio e nós temos os programas finalísticos, não é? Programas de apoio e programas finalísticos. Os programas finalísticos são aqueles que vão gerar bens e serviços para a população. Os programas de apoio são programas para o próprio funcionamento da administração, não é? Então, por exemplo, né? Custeio com servidor público, onde é que está isso? Isso está no programa, né, de apoio à administração, né? Agora, quando fala, por exemplo, um serviço, né, Bolsa Família, isso é um programa finalístico, não é um serviço que o Estado presta ao cidadão, é um programa finalístico, está em programas, né? Quem diz isso aí? Manual técnico do orçamento, tá certo? Dentro desse programa nós temos projetos, atividades e operações especiais. 127. Na classificação por programas, as despesas públicas executadas por meio de projetos, atividades e operações especiais geram produtos disponibilizados à sociedade na forma de bens ou serviços. Certo ou errado? Você sabe. Acho que nós vamos acabar fazendo tudo, né? Vai dar tempo direitinho.
Despesas públicas executadas por meio de projetos, atividades. Ah, sim, onde é que está o erro disso aí? Operações especiais não geram bens e serviços para a população. Você lembra disso aí? Né? O cansaço está pegando já, né? Quando fala operações especiais, por exemplo, indenizações, operações especiais, restituições, operações especiais, não é? Então tá aí, o erro tá aí, né? Tá? Projetos e atividades, operações especiais não geram bens nem serviços para o público. Fique atento a isso aí. 128. Todos os equipamentos e materiais permanentes adquiridos são considerados despesas de capital? Você sabe também, já respondeu isso aí. Tá aí, despesa de capital, né? Para um equipamento, é um bem de capital, não é? Então tá aí. Em respeito ao princípio orçamentário da não vinculação da receita, nenhum imposto será vinculado ao órgão fundo ou despesa, nem mesmo no caso de destinação de recursos para o serviço público de saúde e educação. E já responderam aqui também, já estão para lá desperto, né? Isso aí está violando o artigo 167, inciso 4º, né? Está violando as exceções ao princípio da não vinculação, da não afetação, né? Isso aí também cai com uma certa frequência. A partir da edição da Constituição Federal de 1988, ficou vedada a instituição de fundos de qualquer natureza. Também é besteira, né? Nós temos fundos um atrás do outro. Aqui, a administração pública, ela estabelece fundos para regularizar o fluxo dos recursos, né? Para serviços públicos e assim por diante, né? 133. Os créditos extraordinários somente serão abertos para atender despesas urgentes, imprevisíveis, como aquelas decorrentes de guerra civil, guerra externa ou calamidade pública. Certo ou errado? O que é guerra civil, gente? Guerra externa, guerra civil é comoção interna. É aquilo que o Estado de São Paulo está vivendo hoje, né? Não dá para perdoar, né? Você que está aí no teu estado, não dá, viu? A indignidade nossa aqui é enorme. Você não imagina como, né? Eu tenho 40 anos, né? Até 2006 eu nunca tinha visto uma coisa dessa no estado de São Paulo. Olha que aqui sempre teve suas injustiças, né? Mas negócio de morrer policial, pelo amor de Deus, né? Os créditos, eu queria o da Atena agora, né? Onde é que isso aqui vai parar, não é? Não é verdade? Os créditos suplementares, especiais, extraordinários terão vigência apenas no exercício financeiro que forem autorizados em atendimento ao princípio orçamentário da anualidade. O que é que está pegando aí? Apenas no exercício financeiro, porque os créditos que são extraordinários especiais, se forem nos últimos 4 meses, entrarão para o exercício seguinte, não é? Tá certo? Então tá aí, né? 135 no Distrito Federal, o controle para a verificação do cumprimento do limite da despesa total com o pessoal deve ser realizado ao final de cada quadrimestre. Nossa, questão muito particular, né? Do Distrito Federal. Isso aí é o famoso relatório de gestão fiscal, né? Relatório de gestão fiscal que traz, nós vimos isso aí na LRF também, não é? Então, está aí, né? O controle de gastos com o pessoal. 136. A abertura de crédito extraordinário é admitida somente para atender às despesas imprevisíveis urgentes, observando-se no caso da União que a abertura deve ocorrer por meio de medida provisória nos estados e municípios por decreto do chefe do Poder Executivo. Certo ou errado? Onde é que está o erro, né? Será aberta por meio de decreto do Executivo ou medida provisória naqueles entes federados que têm o Instituto da Medida Provisória. Os que não têm é decreto do Executivo e dará conhecimento ao Legislativo, né? Aqui ele deu a entender que a União obrigatoriamente é medida provisória, estados e municípios é decreto do Executivo. Não há essa separação, né? A União pode começar um crédito extraordinário, abri-lo tanto para o MP como decreto do Executivo. Os estados que têm o Instituto da MP também por MP, decreto do Executivo. Não tem, aí é só decreto do Executivo, né? Então está errado aí. Detalhe técnico. 137. Para a previsão
da receita que fará parte do orçamento federal, devem ser considerados os efeitos das alterações na legislação, da inflação e do crescimento econômico do país. Certo ou errado? Muito genérico, né? Mas está no documento chamado Anexo de Metas Fiscais. Anexo de Metas Fiscais, né? Também já falamos, só que ele foi para lá de genérico. Para a previsão de receita, que fará parte do orçamento federal, deve ser considerado os efeitos das alterações da legislação, da inflação. Onde é que está isso? Anexo de Metas Fiscais. 188. Qualquer nova ação governamental que implique aumento de despesa deve ser considerada irregular e lesiva ao patrimônio público se não houver estimativa do impacto orçamentário, financeiro no exercício em que deva entrar em vigor. Certo ou errado? Certinho, certinho, não é? É vedado isso aí, né? É vedado. 4.320/64, né? A LRF veio fechar isso definitivamente. Não é? Constituição Federal também. 139. Os valores gastos com serviços prestados por empresas contratadas para terceirização de mão de obra e que se refiram à substituição dos servidores empregados públicos devem ser contabilizadas como despesas de capital? Sem comentários, né? Sem comentários, vamos embora. 140, isso não lhe pertence. A despesa total com o pessoal da União não deve ultrapassar 50% de sua receita corrente líquida. 50, 60, 60. 50, 60, 60. 50, 60, 60. 50, 60, 60, né? Tem gente aqui que já está verde já, né? Você vai sair um alien daqui a pouco. 141. Créditos suplementares poderão estar autorizadas na LOA aprovada? Certo ou errado? Crédito suplementar não é um crédito adicional, então é certo, né? Crédito suplementar, né? O crédito especial, né? Já podem estar lá. 143, de acordo com o princípio orçamentário da exclusividade, deve-se evitar que as dotações globais sejam inseridas na LOA. Isso aí é uma tremenda viagem, né? Isso é uma tremenda viagem. O princípio da exclusividade não tem nada a ver com isso. O princípio da exclusividade está dizendo que a LOA não deve ter matéria que é estranha ao orçamento, rabichos e rabilongos, não é? Tá certo? O que é uma dotação global? É a dotação orçamentária para uma despesa inteira de uma obra, né? Que será, por exemplo, parcelada. Isso é uma dotação global, envolve todas as parcelas daquela obra, né? Isso é dotação global, né? Tem a dotação orçamentária, que é a dotação para cada despesa individualmente, e tem a dotação pré-empenhada, que é aquela que você faz uma previsão e faz uma dotação com base nela, dos gastos. Os créditos adicionais provocam necessariamente um aumento do valor global do orçamento aprovado? Claro que não, né? Não está criando receita, né? E está adiantando uma receita orçamentária. Falei isso aí em vários momentos, fui bastante insistente, não é? Uma receita relativa a multas aplicadas pela administração tributária pode ser classificada como receita corrente, pois o seu recebimento considerado ingresso extra-orçamentário não altera o patrimônio líquido em face de constituir um ingresso extra-orçamentário. Isso aí é uma completa viagem, não é? Pertence à administração, sim senhor, né? Faltou quantas? 4, 8, 3, faltaram 3 só, não é? 147, o orçamento tradicional tinha como função possibilitar ao parlamento discutir com o órgão de execução as formas de planejamento relacionado ao programa. Isso você já sabe que é besteira. O importante princípio estabelece que todos são iguais. Isso é uma viagem completa, não é? Aqui no artigo 5º, e de acordo com o conceito orçamento do programa, deve-se valorizar o gasto público e o que o governo adquire em detrimento do que pretende realizar, o que é uma besteira, é o inverso, é o que ele pretende realizar, acabando aí
todas as questões aí que eu coloquei à disposição para vocês estudarem. Né? Eu agradeço ao carinho de todos, alguns vão continuar comigo na administração pública, outros, né, não, já fizeram o curso. Né? Desejo a todos vocês muito boa sorte, abraço pessoal de Bauru, Campo Grande aí que mandou perguntas, Manaus, Rio de Janeiro, Pernambuco, não é? Né? Que é São Paulo aqui que está com a gente, não é? E para todo o Brasil, para todo o meu Brasil. Um abraço e boa sorte. Até mais.